Sun Jinwoo conhece Liu Zigang, o caçador mais forte da China. Ele é o único que possui 7 estrelas, sendo que na China os caçadores mais fortes possuem apenas 5 estrelas. Então podemos dizer que Liu seria de nível nacional no ocidente. Adam White fica surpreso com as últimas palavras de Liu para Sun Jinwoo. Ele disse: "Espero que o suspeito S não seja parte de sua família. Não gostaria de lutar contra você." Adam acredita que Liu não tem intenções ruins para com Jinwoo. O diretor David Brennan se aproxima. Ele pede para Sun Jinwoo acompanhá-lo. O caçador coreano é levado até a senhorita Selner. Ela cumprimenta Sung e ele se pergunta o que Norma Selner queria. Sung acreditava que ela não queria vê-lo nunca mais. Norma revela que estava tendo o mesmo sonho por várias noites. Em seus sonhos, os caçadores eram mortos por alguém, e alguns dias depois, esses sonhos se tornaram realidade. Sung pergunta se ela falava de Christopher Reed. David revela que Reed foi avisado, mas ele não quis ouvir. Por isso, as coisas terminaram daquela forma. Norma revela que caçadores fortes que estiveram sendo os pilares do nosso mundo continuarão morrendo. As pessoas que estão matando os caçadores não vão parar. Sung pergunta se ela veio avisar ele sobre isso. Norma responde que não. Ela estava ali para pedir que ele proteja os caçadores. Norma tentava lembrar os rostos das pessoas mortas em seus sonhos, mas não adiantou. Por isso ela tentou algo diferente: confirmar suas identidades com sua habilidade dentro dos sonhos. Sung então entende. Aquela vez que ela olhou em seus olhos, Norma avistou um poder infinito. E nos sonhos, ela entra em contato com algo e acaba acordando. Norma ainda lembrava da voz que ouviu quando olhou nos olhos deles. Sung pergunta o que disseram e ela responde que disseram para ela voltar e se preparar para a guerra. Sung entende, essa é a batalha entre os monarcas e os governantes, revelada pelo rei dos gigantes. Sung tentava imaginar qual lado estava matando os caçadores. Ele pergunta o que isso tem a ver com o pedido de proteger os caçadores. Norma responde que viu um poder parecido dentro de Sun Jinwoo. Jinwoo então entende. A Madame Selner viu o poder do Monarca das Sombras naquela vez. Então, se ela viu o mesmo poder nos caçadores dos sonhos dela, os culpados devem ser os monarcas. David diz que esses inimigos são seres mais fortes que os caçadores e precisamos da sua ajuda para impedi-lo. Sendo sincero, não estávamos completamente convencidos quando nos disseram que você era o único que poderia protegê-lo, mas mudamos de ideia quando vimos a luta entre você e o caçador Andre ontem. É claro, não esperávamos que nos ajude sem um pagamento adequado. Vamos oferecer o que quer que queira, até mesmo o maior tesouro que Kamishi deixou para trás, uma pedra de runa. Tem muitos caçadores nesse mundo que receberam bênçãos poderosas, e elas sustentam o mundo com os seus poderes. Se eles sumirem, esse mundo não vai sobreviver. Sung pede desculpas, ele não poderia fazer isso. David pergunta se seria porque ele ainda tem problemas pessoais com Thomas Andre. Sung responde que não é isso, ele simplesmente ainda não sabe contra quem vai precisar lutar. Jinwoo se despede e enquanto sair ele diz: "Agente White, poderia me dar a lista dos caçadores que querem que eu proteja? Seria ótimo se me dessem a chance de conhecê-los também." Esse era o último dia da Conferência Nacional de Guildas, a Noite dos Caçadores. Aquela era uma grande festa. Sun Jinwoo e Jinho estavam ali. Jinho estava novo em folha. Ele chora de emoção ao saber que Sung lutou contra Thomas Andre e o Golias. Os outros caçadores observam Sung. Eles estavam surpresos. Jinho estava bem na sua frente. Mesmo assim, não conseguiam sentir a sua presença. Ele está em um nível totalmente diferente. Um homem se apresenta para Sun Jinwoo. Ele era o CEO da empresa multinacional que lida com os monstros restantes. Eles gostariam de comprar os gigantes que Sung matou. Sung responde que ele era apenas responsável pelas raids. Seu vice-líder Jinho é o responsável pelas negociações. E o Jinho se apresenta e abre uma exceção para falar de negócios em um momento de descontração. Sung estava feliz. Seu amigo realmente é o vice-líder perfeito. De repente, a lista com os caçadores que precisam ser protegidos é apresentada para Sun Jinwoo. Os caçadores foram ranqueados por pontos, baseados nas contribuições e atividades. Se Sung aceitar a oferta, certamente pediriam que ele protegesse essas pessoas. Sung entende, eles são a prioridade. Sung pergunta qual seria seu ranking nessa lista, e se levarem em conta os gigantes que ele matou, estaria em terceiro ou quarto no ranking. O primeiro é Thomas Andre, o segundo é Liu Zigang e o terceiro Christopher Reed. O quarto é Siddharth Bachchan.
Sung acha aquilo um saco. Ao invés de decorar todos os nomes dos caçadores, ele decide colocar um soldado na sombra de cada um ali presentes. Sung iria fazer contato com os monarcas por meio de algum desses caçadores. Dessa forma, ele saberá quem é amigo ou inimigo e contra quem ele precisa lutar. O chefe Wodinchu se aproxima. Sung pede para ele não se preocupar. Quem estava entrando ali era Thomas Andre, que chama por Sung Jin-woo. Ele dizia: deixe-me te perguntar uma coisa, esse braço, os danos causados nele foram grandes demais, a magia de cura não está funcionando. O doutor me disse a mesma coisa, que mesmo que esteja aos poucos se recuperando, ainda está longe de se curar totalmente. Sendo você, poderia ter simplesmente apagado a existência de minha guilda depois de me derrotar. Mas mesmo no meio de toda aquela confusão, nenhum membro da minha guilda morreu, tirando o Sr. Hwang Dong-su, que foi o causador de tudo isso. Por que nos deixou vivos? Sung então responde: foi porque ninguém errou a ponto de merecer a morte. Thomas Andre entende aquelas palavras. Ele planeja fazer um grande funeral para o Sr. Dong-su. Ele cometeu crimes enormes e merecia morrer, mas por favor, permita que ele tenha um funeral. E também depois que meu braço ficar bom, gostaria de jantar com você. Se der seu telefone para minha secretária, vou te ligar depois. Laura então diz que o seu mestre está lhe agradecendo por não machucar os membros da sua guilda, mesmo ele parecendo bem durão. Ele é muito tímido. Perdoe minha falta de educação, mas poderia me passar o seu número? Meu mestre gostaria de lhe agradecer, dando um presente de agradecimento. Por favor, me diga se houver algo que queira. Sung responde que não precisa tanta formalidade, porém a moça responde que seu mestre é bem competitivo, então ele ficaria bem quieto quando sente que está devendo alguém. Qualquer coisa serve, por favor peça algo. Sung então responde que uma adaga seria muito bom. A garota agradece. Sung pergunta para Adam por que um caçador do ranking não estava ali. Os Estados Unidos perderam contato com ele alguns dias antes da conferência. O FBI e o governo brasileiro ainda estava tentando encontrar seu paradeiro. Sung se pergunta se esse caçador já morreu, então agora faltam 7 pessoas. Enquanto isso, na Coreia, vemos o presidente Go Gun-hee. Ele estava se sentindo estranho. Seu coração não quer parar de tremer por esses dias. Seu coração está assim já faz alguns anos, mas ele sente que ficou pior recentemente. Esse seria o seu limite? O doutor disse que eu poderia morrer em meio ao ano se continuasse trabalhando. Desde então, anos se passaram e cheguei onde estou. Não posso fazer muito, já que pareço ter chegado ao limite, mas estou grato por ter aguentado por tanto tempo. De repente, o telefone de Go Gun-hee toca. Ele atende e percebe que era sua mulher. Ela realmente se preocupava muito com ele, mas em breve ele voltará para casa. De repente, Go Gun-hee sente algo. Ele fica em estado de alerta, seus olhos brilham. Ele pergunta o que seria isso. E de repente, Go Gun-hee percebe que alguém estava em sua sala. Como esse homem conseguiu chegar até ali sem que ele percebesse? Aquele é o monarca do gelo. Ele veio atrás do presidente da Associação Coreana de Caçadores. Go Gun-hee se perguntava: imagino se consigo ter uma conversa direito com ele. Não senti ele chegando. Não é alguém que eu possa derrotar sozinho. O monarca do gelo sorri. Ele utiliza sua magia para criar alguns cristais de gelo. Aquele era um tipo de selamento que isola aquele lugar do mundo exterior. Go Gun-hee estava apreensivo. Ele se pergunta se isso era um sonho. Porém, de repente, seu ombro é atingido. Aquele era um ataque de gelo, feito pelo monarca, que responde: se isso fosse um sonho, acha mesmo que sentiria isso? Go Gun-hee então entende, realmente não é um sonho. Então ele vai perguntar novamente: quem é você? O monarca se levanta e responde: estava esperando que me reconhecesse sem ter que lhe dizer, mas parece que você é apenas um mero humano. Não tenho interesse em brincar com fracotes. Revela esse fragmento da luz. O monarca eleva a sua aura, criando uma grande pressão naquele lugar. Ele dizia: será que está preocupado sobre seu mediador acabar quebrando caso ele se revele? Ele está destinado a quebrar cedo ou tarde, não importa o que faça. E se estiver realmente preocupado com algo assim, então nossa conversa não tem sentido algum. O monarca do gelo concentra seu poder. Ele dispara uma esfera de energia na direção de Go Gun-hee. A esfera aumenta de tamanho e destrói tudo o que toca. O monarca dizia: finalmente nos encontramos.
Os olhos de Gogum-He brilham em meio àquela fumaça e rapidamente o monarca dispara mais uma esfera de poder. Aquela sala estava praticamente congelada. O poder do monarca do gelo é defendido por Gogum-He. O presidente da Associação de Caçadores Coreanos consegue rebater aquele poder com apenas um punho. O monarca do gelo chama Gogum-He de fragmento da luz mais brilhante. Nesse momento percebemos que o presidente não era mais o mesmo, e ele então dizia: "Você isolou meu escritório do mundo exterior e o prendeu em uma fenda dimensional. Nada mal." Szilard então responde: "Eu estive te procurando por muito tempo e pensar que estava sofrendo tanto para usar seu verdadeiro poder, preso a um mediador quebrado. Já encontramos a localização de todos os outros 7 fragmentos e já quebramos 2 deles. Tudo o que eu queria era ver a vergonha no seu rosto orgulhoso antes de te matar. Agora que o vi, posso destruí-lo sem arrependimentos." O fragmento de luz mais brilhante então grita: "Tente se puder, monarca do gelo." Szilard entende, ele escolheu lutar, mas que bobagem. Você que está meramente pegando emprestado o corpo de um humano contra mim, que já conquistei um corpo completamente. Acha mesmo que pode sequer me arranhar? Szilard concentra seu poder congelante, ele dispara sua magia na direção de Gogum-He. O gelo avança e estava prestes a atingir sua cabeça, porém o presidente consegue quebrar aquele gelo facilmente. Gogum-He avança, ele pretende desferir um soco no inimigo. O fragmento de luz mais brilhante finalmente ataca, mas Szilard consegue se esquivar. O monarca então dispara um feixe de gelo perfurante. Gogum-He se esquiva no último instante. Com seu outro punho, ele tenta desferir outro soco, mas Szilard rapidamente cria uma barreira de gelo que o defende do ataque. O fragmento de luz estava furioso, ele utiliza sua força para quebrar aquela barreira. Gogum-He e Szilard entram em um intenso confronto. O escritório fica em ruínas enquanto eles lutavam. O fragmento de luz sabia que deve acabar com isso o mais rápido possível. Ele deve fazer isso enquanto ainda pode se mover. Ele então ataca com um poderoso soco, porém Szilard sorria. Ele invoca sua magia de gelo mais uma vez para se defender. Szilard é jogado para trás devido ao impacto, porém ele continua ileso. De repente, Gogum-He fica enfraquecido, ele cai de joelhos. O fragmento de luz se pergunta se esse seria o seu limite. O monarca de gelo então revela: "Esse é o limite de seu mediador." Que vergonhoso fragmento de luz. Szilard utiliza sua verdadeira velocidade. Ele avança em um piscar de olhos. Gogum-He não tem tempo de reação. Ele é atingido pelo ataque inimigo. Uma estaca de gelo perfura o seu peito. O fragmento de luz estava surpreso. Szilard então pergunta: "Quanto tempo você acha que vai demorar até encontrar um outro mediador? 1 ano? 2? Infelizmente para você, nossas forças já se juntaram. Esse mundo será destruído antes que retorne. Seu erro foi tentar proteger esse mundo. Acha mesmo que conseguiria me derrotar sem os seus guardas?" De repente, o fragmento de luz começa a rir. Ele segura a estaca de gelo que atravessa seu corpo. E então diz: "Acha mesmo que eu lutaria com você sem motivos? Assim como não conseguimos prever que iria nos seguir, tem algo importante que você também deixou passar." Szilard pergunta o que seria. Nesse momento, o corpo de Gogum-He começa a concentrar uma poderosa energia. O monarca de gelo fica surpreso. De repente, um imenso poder quase atinge o rosto de Szilard, que consegue se esquivar. Aquela energia, na verdade, não era para atingi-lo, mas sim para abrir uma fenda naquele espaço. O fragmento de luz consegue abrir um buraco na parede. Esses foram seus últimos esforços. Szilard, sem entender, dizia: "Droga, você quase me pegou. Não me diga que isso era a coisa importante de que você estava falando." O fragmento de luz responde que era isso mesmo. A barreira criada por Szilard se quebra. Mas ele dizia: "É só isso? Duvido que algo iria mudar mesmo se acertasse." O fragmento de luz então dizia: "Vá, agora." De repente, uma formiga da sombra sai rapidamente de sua sombra. Aquela formiga faz parte do exército de Sun Jin-woo. Ela atravessa a abertura feita pelo fragmento de luz. E Szilard dizia: "Esse é um morador do abismo, mas o que apenas um soldado do abismo pode fazer?" De repente, Szilard percebe algo.
O que é aquilo? Não me diga que... Ele solta o corpo de Gogum-He e corre atrás da formiga das sombras. Silad então cria uma foice de gelo e ataca a formiga. Aquele era um corte poderoso, porém sua lâmina é parada por uma mão. Esse é o Monarca das Sombras. Sun Jinwoo acaba de usar a troca de sombras. Sun Jinwoo utiliza a troca de sombras, ele aparece no lugar da formiga das sombras e consegue conter o ataque da foice de gelo utilizada pelo monarca Silad. O monarca de gelo estava surpreso e antes que pudesse ter alguma reação, ele é segurado pelo pescoço. Sung perguntava: quem diabos é você, um elfo de gelo? Silad então dizia: a quantidade de soldados que estou sentindo em sua sombra, monarca das sombras, porque não entrou em contato conosco, mesmo depois de reunir tantos soldados. Sung se lembra de Baruka, o elfo de gelo, que ele não conseguiu transformar em uma de suas sombras. Ele havia falado sobre Sung para o monarca do gelo. De repente, Silad começa a expelir um intenso ar congelante de dentro de sua boca. Aquela rajada de gelo é jogada diretamente no corpo de Sun Jinwoo. Sung tem parte de seu braço congelado, porém ele conseguia invocar as suas adagas com ele. Jinwoo se pergunta se esse inimigo seria um mago. Ele invoca a adaga do rei demoníaco e destrói aquele gelo. Silad, observando aquilo, dizia: por que não paramos por aqui hoje? Não estou aqui para lutar arriscando nossas vidas. Sung se pergunta por que o inimigo dizia isso. E Silad responde: não veio aqui para salvar aquele humano. Sung então entende, aquela formiga das sombras estava protegendo o presidente Gogum-He. De repente, ele se assusta ao ver ao longe, na janela do escritório do presidente, o corpo de Gogum-He caído de joelhos. Em seu peito havia um buraco e tudo em seu escritório estava congelado. O monarca do gelo aponta uma espada de gelo para aquele local e diz: agora escolha, vai lutar contra mim ou vai salvá-lo. Silad dispara aquela lança de gelo na direção de Gogum-He. Sun Jinwoo ativa a sua autoridade do monarca para controlar aquele objeto. Porém, a magia do monarca do gelo resistia à habilidade de Sun Jinwoo. Sung fica surpreso e vendo aquilo, Silad sorria. Jinwoo então salta, ele utiliza sua intensa velocidade para parar aquele ataque. Sung joga uma de suas adagas negras para destruir a lâmina de gelo, porém aquela magia conseguia se esquivar dos ataques. O monarca do gelo era realmente poderoso e estava prestes a acertar o golpe final em Gogum-He. O presidente estava de joelhos em uma poça de seu próprio sangue, mas antes que pudesse ser atingido, Sung chega até ali, utilizando a sua outra adaga demoníaca. Jinwoo consegue defender aquele ataque. A poderosa lança de gelo é rebatida pelo golpe do monarca das sombras. Ele estava furioso e, nesse momento, observa Silad abrindo um portal para fugir dali. Sung invoca suas adagas mais poderosas. Aquele seria o seu ataque à distância. Ele ativa o poder do golpe vital e envia suas adagas em alta velocidade na direção do alvo. Silad consegue se defender de algumas adagas, mas outras conseguem acertar as suas costas. E enquanto entrava no portal, ele dizia: você é só um vassalo e ainda assim ousa me atacar? Muito bem, eu, o monarca do gelo, irei recuar por agora e esperar até a próxima vez que verei suas sombras. Apenas pense naquele humano quase morto como o meu presente para você, uma adição no seu exército. Sung, furioso, chama o monarca do gelo de maldito. Ele se preocupa com o presidente. Ele entende que não conseguiu sentir o que estava acontecendo devido à barreira mágica criada pelo inimigo. Sung entende, aquele ferimento no corpo de Gogum-He não é algo que ele pode curar utilizando uma poção de cura. Sung então invoca Bero. A formiga mais poderosa chega naquele local em um instante. Ele pede para que Bero salve o presidente custe o que custar. Bero então utiliza sua magia de cura o máximo que pode. Porém ele avisa para seu rei: minha cura não está funcionando nele. Gogum-He estava ficando sem força, seu rosto ficou pálido de repente. Sung então tenta uma última coisa, ele vai usar sua última água sagrada para salvar Gogum-He. Talvez ela possa ajudar, porém o presidente segura sua mão e diz: por favor, não.
Sung fica surpreso e Gogun-he falava: "Você veio até aqui por mim, muito obrigado, caçador Sung Jin-woo." Sung pede para Gogun-he aguentar um pouco mais, ele irá levá-lo agora até o hospital. Porém o presidente responde que não adianta, nada pode ser feito depois de levar todos aqueles golpes. Mas tive a oportunidade de conversar com um ser tão forte, o plano dele e a guerra entre eles e nós, e as coisas que podemos fazer. Estou muito aliviado por você estar aqui. Fico muito grato que é você quem tem tanto poder. Muito obrigado, meu Deus. Os portais e as dungeons não eram para nos ferir, eram simplesmente um meio que utilizaram para nos proteger. Algum dia chegará o momento em que terá que escolher de qual lado irá ficar, e peço que, por favor, continue do lado dos humanos. Gogun-he chorava. O homem mais poderoso da Coreia agora tem um pedido. Sua última esperança é Sung Jin-woo. Ele deve salvar a humanidade. O presidente continuava: "Sempre quis lutar ao lado de caçadores jovens como você, mas eu já deveria saber que era algo impossível com um corpo assim. Mas não me arrependo de nada, já que posso deixar tudo nas mãos dos jovens iguais a você. Meu coração bateu milhares, centenas de milhares de vezes, e não percebi que não me restava muito tempo. Mas o motivo do meu coração não ter parado de bater até agora foi para te encontrar. Sim, foi tudo para te encontrar, mas que alívio! Obrigado, muito obrigado." As últimas lágrimas escorrem sobre seu rosto. Gogun-he agora descansa em paz, aliviado de que cumpriu a sua missão. Ele sabe que viveu até aquele momento para encontrar Sung Jin-woo e prepará-lo para a sua responsabilidade. Os cristais de gelo se quebram, a barreira é completamente desfeita e naquela noite uma triste chuva cai sobre a Coreia. O vento frio continua junto com a chuva de outono. Muitas notícias foram capas de jornais. As notícias eram sobre o grande caçador brasileiro Jonas, que foi encontrado morto próximo ao rio, e também sobre o presidente da Associação Coreana de Caçadores, que foi brutalmente assassinado com uma facada no coração. E por último, que o caçador Sung Jin-woo voltou para a Coreia. Christopher Reed, Jonas e Gogun-he, o presidente da Associação de Caçadores. Depois das notícias das mortes de alguns dos melhores caçadores do mundo, todos ficaram em estado de pânico. A mídia ao redor do mundo se focou em falar sobre a morte dos caçadores, e a Associação Americana de Caçadores até mesmo fez um anúncio oficial sobre esses incidentes. Os humanos são protegidos pelos caçadores, mas quem protege os caçadores? A morte de caçadores de nível mundial ao redor do planeta é uma ameaça de nível completamente diferente. Vemos o enterro de Gogun-he. Aquele era um dia chuvoso. Sung Jin-woo estava em meio à multidão. Ele pergunta para o chefe Woo Jin-chul se estava tudo bem. O braço direito do presidente Gogun-he estava visivelmente abatido. Ele pede desculpas para Sung, mas não estava bem recentemente. Aquele monstro que matou o presidente, era impossível derrotá-lo, até mesmo com sua força. Sung responde que quando chegou já era tarde demais. Woo Jin-chul diz que sua ficha ainda não caiu. Ontem mesmo ele me disse que queria ouvir sobre meu tempo nos Estados Unidos. Ele me pediu para voltar logo e agora, obrigado, caçador Sung Jin-woo, por ter protegido o presidente em seus últimos momentos. O chefe Woo Jin-chul, conhecido por ser o caçador de rank A mais qualificado da Coreia, abandonou uma carreira de sucesso para trabalhar na associação ao lado de Gogun-he. Ele trocou a fama e o dinheiro pelo nobre objetivo de assegurar o bem-estar do povo e dos caçadores coreanos. Woo Jin-chul se espelhava em Gogun-he, que certamente era um dos caçadores de rank S mais poderosos do país. Sung Jin-woo, porém, dizia: "Eu vou matá-lo. Juro por tudo que é sagrado que vou matar o monstro que fez isso com o presidente." Então, nesse momento, irei aceitar os seus agradecimentos. Poderia chamar os repórteres. Sung Jin-woo estava na frente do túmulo de Gogun-he, e nesse momento o monarca das sombras, o homem mais forte do mundo, simplesmente chora. Depois da morte do presidente, mesmo com um lugar apertado, os repórteres se juntaram como moscas na luz. Jin-woo então faz uma coletiva de imprensa e revela tudo o que podia. Um grupo de monstros muito inteligentes estão indo atrás dos caçadores de rank nacional. Eles são muito mais fortes que vários caçadores pelo mundo e não ligam para armas ou métodos de matar.
Um dos repórteres pergunta se o monstro que matou o presidente Gogum-He pode ser um deles. Sung então revela: esses monstros se especializaram em bloquear o mundo exterior, isolando seu alvo com magia. Além disso, aqueles que acreditam ser um dos seus alvos, é recomendado que fiquem próximos a seus companheiros, pessoas que estejam dispostos a lhe proteger. Em pensamentos, Sung se lembra do Monarca do Gelo e também do Monarca dos Começos. Esses que se chamam de monarcas são impossíveis de serem derrotados até mesmo pelos caçadores mais poderosos. Sung então dizia: aqueles caçadores que não possuem nenhum companheiro que se encaixem na minha descrição, por favor, entrem em contato comigo através da Associação Coreana de Caçadores. Sung Jin-ho decide proteger a todos. Ele irá realizar o último desejo de Gogum-He. Sung ficará do lado dos humanos. A Guerra dos Monarcas começou. Não percam o próximo episódio de Solo Leveling, segunda temporada aqui no canal. Comente aí o que vocês acharam desse vídeo. E no mais, obrigado por assistir até o final. Valeu, falou, tamo junto e até a próxima.